ser áureo cerúleo, pela grandeza do ideal. Ufano-me de ser áureo cerúleo, pelo que tens de emocional. Exulto ao ver as cores gloriosas que lembram toda uma... Salve, torcedor! Estamos chegando com mais um podcast do Arquivo Lobão, podcast de volta ao G4, com essa vitória do Pelotas hoje sobre 1-0 na equipe do Joinville. Nós estamos na 4ª posição e hoje mais tranquilo, para dormir melhor, para começar a semana bem. Nós vamos curtir essa vitória aí. Boa noite a todos, eu sou o Felipe Neto, conosco hoje aqui nós temos Felipe Amaral, boa noite. Boa noite, uma vitória importantíssima para nos manter ali no bolo. Com o resultado do Caxias acabamos ficando em 4º lugar, a vitória do São Luís embolou tudo de vez. Acho que uma vitória fundamental pela tabela, mas onde a falta de evolução do time começa a preocupar. Muito bom, Felipe. Felipe Amaral tá dando uma pipocada na minha imagem aqui, agora voltou. Guilherme Farias, boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Eu sei que quando a gente estava começando aqui já tinha gente esperando, então obrigado pela parceria de sempre. Foi uma vitória muito importante, né? Porque a gente pensa, o Caxias perdeu e aí embolou, mas aí a gente já fica 3 pontos também do líder. Então, por um lado é ruim, por um lado é bom e vamos indo, mas eu acho que, como o Amaral, eu acho até que o time não é nem questão de evolução. A gente vai falar um pouquinho depois. Eu acho que teve uma ou duas situações que o Pelotas evoluiu. Mas se continuar evoluindo e ganhando, nós vamos indo. Muito bom, vamos sempre em frente. Fred Mendes, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos da bancada aí, né? Vitória, mas uma vitória no sufoco, né? Um jogo complicado, um jogo difícil, do início ao fim. E o Pelotas, né, graças a uma penalidade ali, que foi pênalti, o Pelotas fez 1-0 com o Juliano e 3 pontinhos. O Pelotas está no G4. Tem que melhorar bastante, mas estamos indo, né? Muito bom. Lucas Caneso, Fábio Maia acabou de ingressar aí, Lucas. Boa noite, Lucas. Aqui o Valdívia nos comentou aqui, boa tarde. Eu até olhei a janela aqui, né? Mas a gente bota aqui, tá 20 para 6 da tarde, a gente já pode voltar para a noite. Né? É que nem quando a gente fala depois da meia-noite já é bom dia. Bora lá, Lucas Caneso, tudo bom aí? Tudo certo, Neto. Boa noite aí ao pessoal da mesa. E como o Valdívia comentou ali, finalmente, né, uma boa tarde pra gente. Vamos pra cima que foi importante, embolou, como o Guilherme falou, por um lado é ruim, por um lado é bom, mas vai ter que melhorar esse time aí. Muito bom. Fábio Maia já entrou, tá conectado, nos ouve? Ouço, vocês me ouvem? Sim. A gente te ouve. Então dá uma boa noite. Tá. Eu ouvo vocês. Dá uma boa noite para vocês todos. E de um jogo chato, o maior prazer desse momento é estar aqui para conversar com vocês. Muito bom. Vamos começar então. Primeiramente, eu gostaria de falar alguns acontecimentos, né, que da última live que nós fizemos na quinta-feira. Eu quero comentar sobre a minha reação. Primeiramente, pedir desculpa a todos os ouvintes, né? Nós fizemos uma reunião aqui no arquivo e fui chamado bastante atenção, a gente conversou que coisas assim não pode acontecerem, né? Então, foi o calor do momento, foi o calor da hora, que ainda está, né? Na realidade ainda está, não gostei da atuação do Pelotas hoje, mas hoje com certeza vai ser muito mais controlado. O Rogério já comentou ali, muita calma ao amigo Felipe Neto, mas com todas as palavras que eu usei de baixo calão, tirando elas, eu não me arrependo nada do que eu digo, do que eu disse, e ainda repito, as questões técnicas do Pelotas, as questões administrativas do Pelotas, eu repito e mantenho a minha palavra. Bom, o Pelotas entrou em campo hoje com Renan, número 1, número 2, Marcelo, número 3, Gabriel Silva, número 4, Matheus Santana e número 6, Gabiga. Uma alteração no meio campo ali hoje com o camisa 5, Moisés, que entrou no lugar do Paulinho, o camisa 7, Ramires, o camisa 8, Itaqui, que está jogando de calça de brim molhada, o camisa 10, Vini Garcia, que continua perdido, e o camisa número 11, Juliano, que mudou completamente com a introdução dele na equipe, né, melhor dizendo, com o retorno,
e o número 9, Marcão. Bom, gurizada, essa foi a escalação inicial do Pelotas e o Canês vai passar para vocês as alterações. Canês. Neto, pode repetir, por favor, que deu uma falhada aqui. Eu vou pedir para tu repassar para o pessoal aí as alterações que ocorreram na segunda etapa. Perfeito. Bom, o Pelotas na segunda etapa, aos 10 minutos entrou o Maílson, saiu o Vini Garcia. Já aos 20 minutos entrou o Paulinho, saiu o Ramírez. E aos 30 minutos, 3 alterações. Entrou o Felipe Chaves, saiu o Gabriel Silva. Entrou o Fábio Alemão, saiu o Marcelo. Entrou o Matheus Goiano e saiu o Juliano. Muito bom. Vou começar com o Guilherme, que não estava presente na última live. Guilherme, o que tu achou dessa escalação, dessas alterações aí de ter voltado o Juliano e ter entrado o Moisés no lugar do Paulinho? O Juliano é fundamental, né? O Juliano muda o time completamente do que foi, do que a gente conseguiu ver no último jogo ali, que eu vi algumas coisas. O Moisés é muito melhor jogador que o Paulinho, até que o Paulinho não foi tão mal, mas nem se compara. O Moisés dá outra dinâmica, o Moisés defende, ataca. Para mim, o único erro hoje foi a manutenção do Matheus Santana. Não é porque ele não jogou mal hoje, ou porque ele não errou, porque a gente vai continuar achando a mesma coisa, né? Então eu acho que assim, hoje eu até estava vendo, desgraçadamente, eu gosto do Botafogo, né? Não basta ser Pelota, eu gosto do Botafogo, eu estava vendo Botafogo e Fluminense, e o Botafogo usa o Rafael Foster, conhecido Rafael Foster, muito parecido com o que o Santana faz, só que ele não é zagueiro. Guilherme, deixa eu só te cortar. Guilherme, por favor, só deixa eu te cortar, que o pessoal está comentando que o áudio está baixo, o áudio está ruim, e o do Canês principalmente, não sei se pode... o Canês. Pessoal, se puder dar o feedback aqui, dê uma mudadinha aqui, se o pessoal puder dar o feedback. Eu não sei se eu tenho como aumentar o volume aqui. Ótimo, pronto. Vamos lá, Guilherme, pode tocar a ficha aí, por favor. Perdão. Hoje, vendo o Botafogo, mais uma vez, ele usa o Rafael Foster para ter essa saída de bola, mas ele tem 2 bons zagueiros. E aí o Rafael Foster realmente vem e faz a saída de bola. Não tem problema nenhum, não tem nada contra isso, de uma saída de bola de qualidade. Mas o Felipe Chaves não tem uma saída de bola ruim e ele pode usar o Santana. E para mim, nesse momento, se ele quisesse usar o Santana, ele poderia usar o Santana até mesmo no lugar de Itaqui. Porque, como tu falou, o Itaqui não agregou nada no último jogo e hoje menos ainda. É óbvio que a partir do momento que ele começar a acertar a bola parada, ele se torna importante, mas se o Marcelo tá razoavelmente bem, principalmente no escanteio, etc., o Itaqui vai ter que começar a correr, porque ele não depende mais só da bola parada, né? E nada contra, não tô dizendo que ele tá com uma vontade, mas como tu falou, hoje, assim, teve um ataque perigoso deles, que ele tava atrás do cara com a bola, uns 2, 3, 4 metros, e ele desistiu da jogada. Então, o Moisés titular, sem menor dúvida, Juliano titular, sem menor dúvida, eu só tiraria o Matheus Santana e colocaria o Felipe Chaves no lugar. Vini Garcia e Gabi, acho que não agregam nada, mas eu também não vejo agora no momento muito alternativo, especialmente ao Gabi, né? A não ser que tu vai improvisar alguma coisa ali. Só que tu vai improvisar, tu vai ficar com alguém neutro, da mesma maneira. E o Gabi não atrapalha, ele só não te constrói nada. Agora, o Vini Garcia, pela posição que ele tá, ele não pode só não atrapalhar. Um lateral pode só ocupar um espaço. O 10, não. O 10 tem que construir, o 10 tem que participar, o 10 tem que jogar, ele tem que te dar alguma coisa. E, infelizmente, naquela posição ali, o Vini Garcia não tá dando nada. Ele é um cara leve, rápido, de repente, pelo lado, ele pode ajudar mais, mas ali não tá. Então, acho que ali tá o grande ponto. O Pelotas tem facilidade para chegar até a intermediária. Eu falo isso porque eu já vi muito Pelotas com dificuldade de chegar até a intermediária do adversário. E chega bem até ali. E depois não acontece mais nada. Só acontece se ela cai no pé do Juliano. Então, por isso a importância do Juliano. E aí tem mais uns pontinhos que eu vou comentar depois de algumas coisas que eu já percebi, principalmente da questão da evolução. Mas assim, eu só não concordei hoje com o começo do jogo com a presença do Matheus Santana. E no final já começa a contestar um pouquinho o Itaqui, porque se ele não... Até pela característica do time, né? É um time, teoricamente, de passe, de envolvimento, de objetividade e tal, e o Itaqui não estava agregando nada. De resto, me parece que não tem muito o que fazer além disso. Muito bom, Guilherme. Até a gente estava comentando que o Itaqui, a característica forte dele é a bola parada, e hoje foi todas as bolas praticamente com o Marcelo. Eu até digo ali, repito, que esse time é tão medíocre que o Marcelo jogou bem na quinta-feira, então hoje as bolas foram todas nele, toda bola que ele pegava ele cruzava para a área. Então acho que o time ficou super dependente de um cara que jogou bem na quinta, né? Mas tudo bem. Felipe Amaral, teu comentário, por favor. Pois é, esse time do Pelotas, como o Guilherme falou, ele chega até um limite do campo ali, e dali não sai mais nada. Muito
grande parcela disso aí é do Vini Garcia, que não rende, não consegue render em nenhum lugar, já atuou em várias situações do meio campo, em todas ele é nulo, ele é neutro, algumas ele até atrapalha. Essa dependência do Marcelo repentina mostra uma dependência, acho que até psicológica do time, porque vê que deixa a parte tática de lado para em cima de um cara que jogou bem uma partida, e aí acaba, é óbvio que não vai sair muita coisa daí. Marcão tendo que sair muito da área, não é a dele, ele acaba chegando atrasado muitas bolas, até na bola aérea que ele é bom, ele não ganhou quase nenhuma hoje, e ele é um cara muito bom nesse quesito, e ele perdeu diversas, algumas por chegar atrasado, outras por não subir mesmo. O Itaqui no meio campo, também uma lentidão, uma falta de cooperação até com o time, que em alguns momentos, acho que esse time vai ter que se reforçar acima de tudo, a gente não vê peças capazes de suprir. O Daniel já começou ali com camisa 10 e já mostrou que não deu resultado. O Maílson, além de viver machucado também, quando entrou não agregou em nada. Então acho que o Juliano é aquilo que o Guilherme falou ali perfeitamente, tem que chegar no Juliano para acontecer alguma coisa. E o Juliano é aquele jogador que, ao contrário do Ariel, o Ariel tu não notava ele em campo, não via o Ariel em campo, parecia que ele não estava, parecia que o Pelotas tinha um aumento. Juliano, mesmo quando que ele jogue mal, que não foi o caso hoje, fez uma boa partida, mas mesmo quando ele joga mal, ele acaba, ele está sempre tentando, ele está sempre correndo, ele está sempre voltando para ajudar, ele está sempre buscando a bola, ele não tem medo de errar, já errou muito em algumas partidas por não ter medo de errar, mas eu prefiro jogador assim do que os que se escondem. Então, eu acho que o Juliano, de não relacionado no Campeonato Gaúcho, vem ganhando uma força de ser uma peça imprescindível nesse time. Bom, concordo com tudo, Amaral. Vamos fazer um teste com o áudio do Canês aí. Canês, pode falar com nós aí para ver se tá bem? Ó, pessoal aí, se puder dar feedback na live, troquei aqui, tudo certo? Tudo certo, para nós aqui tá ótimo. Vamos ver se o pessoal comenta aí. Se o pessoal puder comentar aí, feedback tanto da imagem, tanto do áudio aí pra gente ir ajustando. Ok. Então tá, vamos seguindo aqui. Eu acho assim, na minha concepção, que é claro que tem muitos desfalques, né? Mas eu acho que a montagem do elenco da montagem da equipe pode se dar um pouquinho melhor se partir do técnico. Fred Mendes, o que tu acha sobre isso aí, sobre contratações? O que tá faltando pro Pelotas engatilhar aí na Série D? Olha, Neto, até tava falando ali no grupo, né, que a gente conversa bastante durante o jogo. Cara, o Pelotas, o que eu vejo, assim, que o Pelotas montou um elenco, né? Vieram os jogadores, o Pelotas estava com um time ali, chegou a fazer o amistoso, aquele contra o Inter lá, os jogos do Gauchão com um time, né? O Hugo Sanches, tinha o Sapeca à disposição, o Alex centroavante, que fez o gol no Brapel. Então o Pelotas estava mais ou menos estruturado para começar o campeonato. E aí, o Mila também, né? Estava entrando nos jogos, entrando bem. Aí simplesmente, né, o Alex sai, o Hugo Sanches, uma lesão grave, a princípio não joga o campeonato, o Mila machuca, o Sapeca também. Eu acho que isso aí desestruturou também muito o time e atrapalhou, não tem como, é o que eu falo. Se tu pegar um Barcelona ou Real Madrid num campeonato, tu tirar quatro jogadores titulares da frente, eles vão sentir. Agora tu imagina o Pelotas, né, um clube do interior cheio de dificuldades, às vezes com muita falta até de qualidade no elenco, tu tira 4, complica muito. Então, ao meu ver, cara, o Pelotas contratou o Bruninho, que não foi nem relacionado ainda. A gente não sabe, eu não conheço o Bruninho, eu espero que ele vingue no Pelotas, mas acho que o Pelotas vai precisar um 10, com certeza. Não tem como, se o Pelotas quiser chegar, precisa de um 10, talvez mais um atacante de qualidade, não adianta trazer para fazer número, e o lateral esquerdo, que a gente vem falando também do Gabiga, o Gabiga não compromete, assim, mas ele também não... A gente precisa mais, né? Mais qualidade. Eu acho que essas posições aí o Pelotas vai ter que trazer se quiser chegar. Para disputar o campeonato, joga. Agora, para chegar, vai necessariamente, na minha opinião, reforçar esse elenco aí. Muito bom, Fred. Fábio Maia, estava ligado aí no jogo, não falou com nós aí durante o da tarde, apareceu nos 45 do segundo. Fábio, teu comentário sobre a partida de hoje. 1-0 Pelotas em cima do Joinville. Eu estava assistindo o jogo, tá? Destaquei bastante no primeiro tempo os laterais que subiram e o Pelotas propondo o jogo, porque o Joinville estava com o último atacante atrás do grande círculo, até os 20 minutos mais ou menos, quando o Pelotas dominou o jogo.
Eu achei isso bem interessante, a movimentação do Juliano foi muito boa. E eu acho que o time precisa de poucas peças para encaixar. Eu acho que não é tão bom quanto poderia ser e não é tão desesperador quanto talvez seja mais para frente. Mas eu acho que um camisa 10, com certeza, não digo um 10 craque, mas um cara que a gente tem a certeza de que vai passar a bola para frente. Não depende só dele, depende dos alas abrirem, do atacante puxar a marcação e tudo. Mas eu acho que é mais ou menos isso. O caminho do Pelotas, talvez a gente esteja montando um time no dia 4 de outubro que deveria ter sido montado em janeiro. Porque é um time que demanda muito treino, porque tu vê que eles tentam passar a bola rápido, mas eu tinha contado até os 40 do primeiro tempo, o Ramires tinha passado 16 bolas para trás, uma bola para o lado e uma bola para frente. Então acho bem complicado isso. Acho que é o ônus de tu montar uma equipe como dizem, com o carro andando, porque tu não tem o que fazer, tu vai botando peça, troca peça. A lesão do Sanches era uma coisa que nunca poderia ter acontecido, a saída do Alex Henrique não poderia ter acontecido, e isso foi diminuindo um time que era, teoricamente, talvez fosse ajustadinho. Tu tá diminuindo a qualidade técnica de um time limitado. Então, eu achei que foi um jogo chato, um jogo normal, assim, nada demais, um jogo bem Série D com chuva. E graças a Deus esse jogo foi com portões fechados, que não valia R$1 o ingresso desse jogo. Muito bom. Guilherme? Uma coisa que eu tinha deixado para falar depois, o Fabinho fez uma introdução, vamos dizer assim, do Ramires passar a bola 16 vezes para trás. Quando o Caxias, na estreia lá do Ricardo Colbachini, e basicamente desse time, e depois o time tinha facilidade de troca de passe, era um time de troca de passes rápida, muitas vezes para trás, porque quando se apertava não tentava dar um balão nem nada, mas tocava para trás e continuava tocando. E isso veio melhorando até o Brapel, aí depois a gente não viu mais, e contra o Marcílio Dias não deu para ver, porque foi um outro jogo, mas no último jogo já deu para perceber, e hoje mais ainda. Falta a movimentação dos outros jogadores da frente. Para o Pelotas conseguir fazer o que estava fazendo, troca de passes rápida, objetiva, de primeira, ou de dominar e já procurar um espaço, os outros têm que se desmarcar. Por isso que o Ramires deu 16 passes para trás, e também por isso que o Pelotas errou tanto passe, porque estava todo mundo muito perto. Quando tu te distancia, o cara que vai te tocar a bola fica muito mais fácil de não errar. Agora, quando tá todo mundo muito perto porque o cara não se movimentou, a chance do jogador do se adiantar e levar a bola é grande. Então, eu falei da evolução, foi a principal questão para mim, foi essa. O Pelotas pode se movimentar muito. Quem tá sem a bola começar a se movimentar, especialmente os caras que estão mais à frente. Os zagueiros, os laterais, normal. Mas os outros têm que se movimentar para dar condição do passe ser mais rápido. Não adianta eu dominar a bola e quando eu dominar a bola, o Amaral começar a se movimentar. Porque o cara que tá marcando ele já vai sair junto. Agora, se quando o passe está sendo feito para mim, o Amaral já se mexeu, o cara que tá marcando ele vai pensar aonde o cara que vai receber, vai pegar a bola, vai meter, e vai demorar um pouquinho. Tu ganhou um segundo, tu vai tocar a bola no Amaral. Isso vai tocando. Quando todo mundo tá parado, tu não tem o que fazer. Aí ou tu dá balão, que o time não dá, ou tu começa a errar passe, ou tocar para trás. Então, assim, falta os outros se movimentarem. Principalmente da intermediária para frente. E aí começa a ficar parado na intermediária da frente. E aí o Juliano se destaca porque toca nele e ele tem um drible, que é o único que tem um drible. Então eu acho que assim, essa evolução é claríssima. Um monte de erro de passe, que era um time que não errava praticamente passe, e quando errava passe lá no Gauchão, nos últimos 3 jogos, óbvio, eram uns passes muito difíceis de ser dados, assim, eram uns troços muito difíceis. Agora não, hoje errou um monte de passe bobo. Então precisa movimentação, e quando teve, que foi o Fabinho falou, uns 20 minutos, eu acho que até uns 10, no máximo 15, era porque todo mundo se movimentava e chegava rápido na frente. Então o Pelotas precisa se movimentar mais e talvez isso passe pelos jogadores que estão o Fábio, pontuando especificamente, vai precisar de um 10. A gente não tem mais. Acho que o único time, tinham 2 times na Série D, eu acho que tinham esse 10, que era o Caxias, que tem o Diogo Oliveira, e o Brasiliense, que tinha o Douglas, que foi jogar a Libertadores lá no time da Bolívia. De resto, acho que ninguém mais tem um 10 clássico agora, mas tem que ter um 10 que ajude, que movimente, que dê a opção, que começa a tabelar, que caia na esquerda para jogar com o Juliano. Então, acho que essa evolução é muito por isso. O time parou de se movimentar e está começando a se tornar um time igual aos outros. Exatamente, Guilherme. Até durante o jogo eu comentei ali, né?
no grupo, eu coloquei o time não roda, porque a gente viu que no gauchão, quando um pegava a bola, já tinha bastante sistema de triangulação, já tinha sempre um ou dois perto, e não tinha o passe errado, tanto que até o próprio Cobalcini postou num vídeo se não me engano foi no Brapel, o toque de bola, a posse de bola até chegar à conclusão do gol. Eu acho que o Pelotas mudou muito o estilo de jogo, os jogadores ficaram longe um do outro, bem como tu falou, e acaba dando mais possibilidade de passe errado, né? Outra coisa que eu enxerguei, o Matheus Santana, outra coisa que eu falei também durante o jogo, o Matheus Santana a gente via ele no meio campo, né? Ele era lento, ele era mais parado. Agora na zaga ele tá muito mais parado, ele tá muito mais lento, e como o Bento falou também, Guilherme, que ele tá parecendo ser mais lento porque tá parecendo mano a mano com o atacante. Então quando ele chega, por mais que ele tenha as pernas compridas e era passo largo, mas ele chega mais lento que o atacante, né? Essas duas coisas tá fazendo a diferença na defesa do Pelotas ali. E ataque também. Oi? Só complementar isso que o Mentira falou, que é exatamente o que eu penso. No primeiro tempo, o Pelotas fez 4 vezes, estava no ataque em maior número ou frente ao goleiro, em 4 vezes a bola voltou para o zagueiro do Pelotas rodando a bola. E nessas 4 vezes, nenhuma das vezes a bola passou no pé do Itaqui. Pode ser uma pecinha que esteja faltando para essa engrenagem começar a andar. Nenhuma das vezes a bola passou no pé dele. Perfeito, tem que rodar, não é só a bola, os jogadores têm que rodar também. Outro detalhe que eu falei aqui na quinta-feira, que não me agradou hoje novamente, é o jogador olhar, pegar a bola e não olhar para o lado, querer lançar a bola longe tendo o jogador do lado livre. Isso aí são coisas fundamentais, beabá, desde que eu conheço futebol. Né? Não sou grande entendedor, nem pesquisador, nem nada, mas isso aí todo mundo sabe. Tem um cara do lado que está livre, para que eu vou lançar a bola na frente? Dá possibilidade maior do passe errado. Canês, tem o pessoal ligado à interatividade? Como é que tá o pessoal conectado, postando, mandando um abraço? Tem bastante gente acompanhando, agradecer a todo mundo que tá nos acompanhando aqui. Pessoal botando feedback, o Erasmo Grip, eu acho que o treinador mantém o Santana para sair com a bola no chão e os outros zagueiros não sabem sair jogando, que foi exatamente a justificativa que ele acabou dando na coletiva, né? A saída de bola. Marcelo. Bom, mas aí a gente fala, né, que a gente tem o Felipe Chaves, que foi capitão. Verdade. Já tá há 3 anos no clube, o cara sai jogando bem, ele não é um grotesco. Gabriel Silva também não é um grosso. Agora, quando a gente falar em Fábio Alemão, aí, né, a gente já pode mudar essa opinião aí. Segue o baile, Canês. O Viegas voltando aqui, a gente vê que tá ruim, que o melhor do time é o Juliano, eu acredito que fez uma boa partida. Deu até um aro novo quando entrou em campo. E deixa eu achar o comentário. Vinícius Nunes Otto. Ele acabou discordando, falou que a gente tem que ver o VT do jogo de novo, acredito, seja a gente. E o Juliano não produziu nada. Marcão está se matando, saindo da área porque a bola não chega. Pelotas precisa urgente de um lateral esquerdo, um meia e atacante de lado para ser titular. O pessoal aí quiser mandar interatividade, vamos debater aqui. Ótimo, vamos por parte, né? O Viegas falou ali do Juliano. Olha, o Juliano vem jogando bem desde que começou no Pelotas. Não é jogador ruim, não é jogador médio, ele é jogador bom. Né? Eu acho que tá errado, eu discordo da tua visão, Viegas. E eu acho que sobre produtividade, não é que ele tenha tido produtividade, mas ele chama mais a responsabilidade, ele movimenta mais o jogo, como o Guilherme falou, ele dribla bem, ele parte para cima. Isso aí faz a diferença lá no ataque, dá mais velocidade pro time. Iniciativa, né? Ele tem muita iniciativa pessoal ali. Exatamente. Amaral, mais alguma coisa que tu queira salientar aí no time do Pelotas hoje? Essa parte da defesa, acho que nós vamos bater até o final do campeonato. O Cobalcini já apareceu, já dá sinais que vai insistir no Matheus Santana. Eu achei que ele poderia melhorar na zaga ali, de repente mais protegido pelo lateral e pelo volante ali, mas não é o que aconteceu. Ele acabou realmente ficando mais mano a mano e não tem desempenhado bem hoje. Não foi mal, inclusive. Hoje não, passou longe de fazer uma partida ruim, mas eu acho que o que pesa nesse debate é o fato de ter o Felipe Chaves no banco, né? A gente não está falando de um zagueiro que a gente não conhece, a gente não está falando de um zagueiro grosso, a gente está falando de um cara que, quando esteve em campo pelo Pelotas, desempenhou muito bem a função do zagueiro e ele está jogando até, que de repente pode ser secundária. E aí a proteção também fica pelo lado do Gabiga ali também, né? Que a gente já citou, que a principal
característica do Gabiga, ela não é ofensiva e ele não tem porte físico para ser um defensor também muito. Então isso acaba, acho, comprometendo o Matheus Santana ali também. Acho que seria uma solução muito fácil, prática e óbvia até de pôr o Felipe Chaves por ali, fazendo dupla com o Gabriel, que tem se mostrado um bom zagueiro. Eu acho que o principal problema do Pelotas é a característica do time. O time é meio chato ali, ó, quando chega naquele meio campo, na intermediária, ali fica chato, porque é isso, toca para o lado e volta. Mas essa é a característica do time. Então a gente tem que trabalhar e debater em cima dessa característica, que o Kobachini não dá sinais que vai mudar. Então, acho que tem que solucionar dentro disso que a equipe está propondo. E, para isso, é fundamental que ele está aqui, entre no jogo, é fundamental que tenha um camisa 10 pelo menos que tenha a iniciativa, que tem o Juliano, por exemplo. Um cara que não tenha medo de errar, que pegue ali, tá meio apertado todo mundo, em vez de voltar, tenta o chute de fora da área. Essas coisas, assim, podem definir uma partida. E a gente não está vendo isso. Vini Garcia com o Daniel, o próprio Maílson quando entra. Então, acho que pode ser que algumas soluções estejam dentro do elenco para algumas coisas que a gente vem vendo que não está andando bem, mas tem outras que eu acho que vai ter que vir de fora. O Hugo Sanches, bem ou mal, a gente sempre espera algo dele, não fez um bom gauchão, não fez mais, mas é um cara diferente, um cara que a gente sempre espera. E eu não sei a questão do Hugo Sanches, porque ele é uma lesão grave de ligamento, teve que fazer cirurgia, mas ele está todo dia na foto do rachão lá, que posta nos perfis do Pelotas, do Facebook, já 2 vezes ele saiu na foto do time vencedor do rachão. Então, que lesão é essa que pode jogar um rachão ali e está considerado fora da temporada? Acho que falta essa transparência aí para saber a real situação do Hugo Sanches, porque eu acho que ele pode ser uma peça que, se reencontrar o bom futebol dele, pode ser essa peça que falta no nosso time. Muito bom, talvez seja ou talvez não, né? Talvez tenha que vir outro nome aí que possa dar uma levantada nesse meio de campo. Bom, o Lucas Canes trouxe para nós aqui já alguns trechos da entrevista do Kobachini. Vamos lá, gurizada, presta atenção aí que vou fazer uma pergunta depois para vocês. Acho que o vento pode ter contribuído. Acho que não fizemos um mau primeiro tempo. Tivemos posse de bola. Estava ventando bastante e com certeza no segundo tempo ele nos ajudou. Toda vitória traz tranquilidade e é um grupo que vem trabalhando muito forte, que se dedica no dia a dia, então é fundamental que a vitória venha no futebol. Dependemos de vitórias. O Marcão tem apoiado muito a equipe e tem se entregado. Vamos estudar situações durante a semana para que ele consiga receber mais e finalizar jogadas. Gostei muito do rendimento da equipe. Hoje voltamos a fazer um grande jogo. Um jogo sofrido, porque quem sabe enfrentamos o time mais difícil do grupo. Com esse grupo, vamos sonhar muito alto. Estamos em construção e evolução. Bom, é uma entrevista... olha, não tem nem vergonha na cara esse cara, pelo amor de Deus. Mas eu vou me controlar, vou manter a calma e eu vou fazer parte por parte aqui. O vento pode ter contribuído. Então a gente vai ter que jogar sempre com o vento para poder jogar uma partida boa. Vai ter que contar sempre com o clima meteorológico para fazer uma partida boa com o vento. Tudo bem. O Marcão tem apoiado muito a equipe se entregado. Realmente. Vamos estudar situações durante a semana. Já era para ter estudado isso muito antes, desde quando ele chegou. Tem uma jogada para tu poder largar a bola para o cara poder finalizar. Né? Principalmente tu trabalhar essa chegada de bola nele, ou usando mais os laterais, aquele Gabiga, lateral esquerdo, é muito fraco, né? E treinar a finalização para depois, quando a bola chega, ele possa aproveitar, porque hoje ele pegou uma bola sozinho, roubada de uma trabalhada do zagueiro, e largou as bolas no pé do atacante no meio da área. E gostou do rendimento da equipe porque foi um jogo sofrido, porque enfrentou o time mais difícil do grupo. Eu discordo. Porque o Pelotas ele teve um jogo bom no meu ponto de vista. Quando eu falo, sou eu no meu ponto de vista que o Pelotas teve um jogo bom nos primeiros 10 minutos, primeiros 12 minutos. O Joinville chegou uma vez, meteu uma bola na rede pelo lado de fora. Na segunda vez chegou com a bola na trave. O Pelotas está chegando, está tocando bola, está chegando e não tá aproveitando as oportunidades. E o time quando vem, principalmente quando vem em contra-ataque, vem mais forte e quase finaliza. E ele disse que com esse grupo nós vamos sonhar alto. Estamos em construção, em evolução. Em construção eu até acredito. Agora em evolução não. Em evolução eu não vi nada. Eu acho que tu vai ter que baixar tua cabeça, Ricardo Kobachini, e trabalhar mais e falar menos. Porque se tem torcedor que acredita no que tu fala, ou se tem diretor que acredita no que tu fala, eu não acredito. Eu, Felipe Neto, não acredito. Passo a bola para os guris aí, principalmente por deixar para o Guilherme dar um comentário sobre a entrevista dele aí, Guilherme.
O vento. É que assim, a gente não pega o contexto, né? Eu não sei como é que foi a pergunta, o que ele quis responder, se tá na íntegra, mas do vento é muito estranho. Agora, do melhor time, não, né, Coboquinho? Não, né? O Caxias é muito melhor time que o Joinville. Eu achei até que, de nível, assim, do que o Pelotas jogou hoje, jogou parecido com o Caxias. Aí dentro do falou que errou, o Caxias foi lá e fez. E aí o jogo muda. E o Caxias é o melhor time, mas do jeito que o Pelotas jogou, como foi o enfrentamento, posse de bola, foi um jogo parecido com o último. A diferença é que a gente acertou os nossos e eles não acertaram deles. Aliás, hoje a gente pode reclamar. Hoje a gente pode reclamar claramente, porque aquele gol claramente roubado, sei lá o que ele quis fazer ali, que o Pelotas teve no primeiro tempo, podia ter mudado todo o jogo. Então ele podia estar 1-0, a gente podia ter tido mais tranquilidade. Mas assim, para mim foram jogos parecidos do último desse, a diferença é que a gente acertou mais. E tu tá falando que as 2 ou 3 chances que o Joinville teve, nenhuma foi de bola muito dentro da área. Foi lá e finalizou. O chute foi de fora da área, aquele na trave, e aquele de fora também foi uma bola cruzada, porque ele chegava na intermediária e chutava. O Pelotas chega na intermediária e não chuta. Teve aquela jogada que foi uma falta ali, foi uma bola bem construída pelo Vini Garcia, que aí o Vini Garcia sofreu uma falta que ele teve chance de chutar, outro teve chance de chutar e o Pelotas realmente não chuta. Então acho que falta um pouco disso. Agora, na entrevista, eu não conheço muito bem o Ricardo, me parece talvez um pouquinho de entrevista para blindar grupo e tal. Referente ao Marcão, não tem que falar do Marcão. Hoje a única coisa para falar do Marcão é que ele correu o risco de tomar amarelo até de ser expulso, que ele fez umas 8 faltas, ele teve umas 2 meio pesadas ali. Eu até gosto dessa dedicação dele, só tem que cuidar porque daqui a pouco eu boto ele pra rua. Agora se dedica, corre, ele é um cara alto, mas não é lento, ele consegue ganhar uma bola ou outra e tal, mas assim, precisa de ajuda muito mais do time conseguir render nessa última parte do campo, que hoje em dia fala do terço e tal. Então, assim, sobre a entrevista, me parece meio estranho. Eu queria ter ouvido tudo, com todos os detalhes, para saber se foi exatamente isso. Realmente é meio estranho, né? O vento atrapalhou, foi só as viradas de bola pro Marcelo no primeiro tempo, que o cara virava, ele ficava olhando e a bola caía no meio do campo. Mas, né, tu faz isso 1, 2, na terceira tu não faz. Então é estranho essas entrevistas dele, ele me parece sempre ser um cara muito mais sensato. E espero que isso seja muito mais para dar entrevista tipo Renato Gaúcho, tipo assim, fala qualquer bobagem, deixa os caras falar mal de mim e eu vou trabalhar aqui. Eu espero que seja isso. Bom, Fred Mendes, sobre a entrevista do Coboquini. Bom, Felipe, ali a questão do vento, eu não concordo, já vou adiantando aqui, discordo bastante da entrevista dele, mas a relação do vento foi em relação ao primeiro tempo do Pelotas. E ele quis justificar que o Pelotas não foi bem no primeiro tempo por causa do vento e no segundo melhorou porque o vento aí estava a favor. Discordo, né, cara? Discordo. O Pelotas... errou muito passe hoje. Eu estava falando antes da gente começar aqui. O Pelotas hoje, para mim, foi recorde. Eu nunca vi. Errou muito passe o tempo todo, da defesa até a frente, lá, muito passe errado. Outra coisa que chamou a atenção, que é impedimento. Muitos impedimentos do ataque do Pelotas. Isso não tem nada a ver com vento. Errar passe, muitos passes até curtos. Isso não tem nada a ver com vento. Não é possível para botar a culpa no vento. Então, acho que ele precisa assim, ser mais realista. Porque se ele ficar nesse mundo paralelo, ele não vai conseguir acertar o que realmente está errado no time. Ele precisa cair na real, não tentar enganar ninguém. Se ele quiser conquistar a torcida ou algo assim, ele vai ter que ser muito transparente no que ele fala. Eu acho que ele... Eu até entendo que talvez ele tentou justificar alguma coisa em relação ao time para blindar o grupo e tal, mas pega mal às vezes, né? Pega mal porque tá todo mundo olhando o jogo. Discordo muito em relação a isso aí. O Pelotas vai ter que melhorar bastante. Outra coisa, trabalhar para o Marcão, né? Já teria que ser trabalhado isso. Agora, eu não sei se ele concorda comigo. Eu vejo que falta qualidade e por isso ele vai ter muita dificuldade de fazer essa bola chegar bem para o Marcão. Se o Pelotas não contratar, eu acho bem complicado. Em relação aos nossos meias, a gente está jogando 4 volantes, né? Porque o Vini Garcia, pelo menos, foi apresentado como volante. Então, tá complicado essa criação. Acredito que do que tem aí no elenco, a minha esperança é no Maílson, porque ele não teve sequência de jogo no Pelotas, eu não tenho nem como avaliar o Maílson ainda, porque no Gauchão ele não jogou, ele entrou agora, acho, contra o Novo Horizontino, pouco tempo. É lógico que a gente desconfia, porque ele vem de muitas lesões e ele também não vem com uma sequência de jogos em outros clubes, mas se eu tiver expectativa, é nele. Agora depende dele, né? Ter uma sequência de jogos e corresponder. Acho que o Pelotas precisa contratar um camisa 10, sim. E vamos ver o que o Pelotas vai apresentar aí.
dentro do clube eles têm essa visão também de precisar de reforços. A gente tem a questão do Bruninho também, mas o Bruninho é outro jogador que eu realmente desconheço, então é complicado também avaliar. A gente vai precisar ver o Bruninho em campo e ver se ele vai dar conta do recado. Se der conta do recado, ótimo, vai nos ajudar bastante. Se não der, aí sim complica mais ainda. Muito bom, então hoje o Cobalcini falou que foi o vento, né, que o vento atrapalhou. Na semana passada, a Pelotas, ele e até mesmo a assessoria falou da arbitragem, né? Será que se o Pelotas tivesse empatado ou perdido, teriam colocado a culpa na arbitragem novamente? Porque hoje, na minha opinião, teve motivo. Semana passada não teve motivo de criticar a arbitragem. Hoje o árbitro muito fraco, teve faltas que ele não marcou, deu um pênalti para nós, que graças a isso nós conseguimos a vitória, e foi pênalti em cima do Ramírez. Mas nós também tivemos um lance muito decisivo, um lance muito complicado dentro da área, onde a bola entrou, né, onde o Pelotas fez o gol e foi anulado por justificar dizendo que bateu na mão. O Canês vai soltar o vídeo para nós aí, para nós dar uma olhada, e vocês também terem uma segunda visão do que aconteceu nesse lance aí. Canês. Só me avisa se passou, porque para mim travou. Agora sim. E aí? Fechou ali? Que acharam? Ótimo. Então, eu, na minha opinião, né, bateu nas costas, eu não consegui ver aqui o que travou na hora, mas na minha opinião, como eu já tinha visto antes, bateu nas costas do jogador do Pelotas. Fábio Maia, teu comentário aí sobre esse lance. Vamos lá. Para mim foi bem anulado, tá? Porque eu sinto que Raiz, eu sinto que quando a bola bate no cara, se ela batesse nas costas do cara, eu acho que ela respiraria muito mais alto. Eu acho que ela parece que foi meio que amortecida no braço. Mas é um lance muito, muito, muito difícil. Tem gente que diz que ele teria marcado até o impedimento do cara, que aquele cara estaria na frente. Seria o último, ele estaria na frente. Então, não fica claro, que o juiz levanta os braços, balança os braços, não disse se foi mão, ele não disse se foi impedimento, ele não disse nada. E ali, como essa transmissão com pouca gente, ela nos deixa limitado, simplesmente, a gente fica a mercê de alguns. Mas eu acho que foi bem anulado. O Cláudio Machado até acabou comentando aqui, perguntando sem impedimento, a repercussão que eu vi é que ele deu o lance de toque de bola na mão, eu não vi nenhum. O juiz até fez sinal de mão, né, cara? Pois é. Ele deu mão. Não, impedimento não foi também não. O Felipe Amaral, o que tu achou ali do lance? É um lance difícil de ver, né? Um lance bem, ainda mais nessa câmera única, longe, com um monte de gente dentro da área. Mas a sensação que dá é que ela amortece, realmente. Se batesse nas costas, acho que ela iria mais forte, teria alguma direção mais firme do que ela teve. A bola parece que bate e morre. Mas é um lance bastante difícil, não dá para ter precisão exatamente. E voltando só um pouquinho, tem um trecho que estava falando aí com relação ao vento, essas coisas. O Pelotas, eu acho que o principal problema tá tão na engenharia, na mecânica do time, eu acho, que a gente consegue avaliar isso pelos gols, tanto os feitos quanto os sofridos. A gente sofreu um gol de bola rolando pro Novo Horizontino, a gente sofreu um gol de bola rolando pro Caxias, do Giovanni Gomes, o outro eu não me lembro como foi. Aí, os nossos gols marcados, o único de bola rolando foi contra o Marcílio Dias, que tinha um a menos, deu 5 minutos. Hoje a gente fez gol de pênalti, contra o Caxias a gente fez um gol de escanteio. Vamos considerar esse anulado hoje também, foi numa bola parada de falta. Então, acho que a produtividade do Pelotas, esse problema eu acho que está cada vez mais firme, mais marcado na dinâmica de jogo. O Pelotas não está conseguindo trabalhar essa bola, está tendo dificuldades em segurar essa bola trabalhada dos adversários. Eu acho que isso aí não tem vento, não tem arbitragem que a gente possa jogar responsabilidade. Eu acho que tem que melhorar o andamento como equipe, porque os nossos gols estão sendo quase que exclusivamente bola parada, nossos lances de perigo são quase exclusivamente de bola parada.
e quando vem para cima de nós, seja em contra-ataque, seja em jogada trabalhada, Deus nos acuda. Então tem que melhorar bastante essa parte aí do Cobachini. Eu acho que ele pode focar em outras coisas ao invés de arbitragem e evento. Perfeito, Amaral. Não sei se por ele estar lá no estádio, ele está vendo um jogo diferente de nós, né? Talvez esteja. Guilherme, teu comentário sobre o lance desse... Três coisas, só para ajudar o Amaral ali. O segundo gol do Caxias, o Renan cobrou a bola mal, né? Lembrou o Cássio. Jogou no pé do cara, o cara tocou no outro, o outro abriu e tomou o gol. Então foi de bola rolando também, até mais plástico que o do Giovani. Segunda coisa, vento. Não dá para entender nada de vento, porque o Pelotas é um time que joga a bola por baixo, joga a bola no chão. Vento o quê? Se fosse o time do Paulo Porto lá de 2018, que a gente dava um balão pro Jean Carlos, o Jean Carlos dominava um botijão de gás no pescoço e tocava para alguém, aí eu entendo. Agora é um time que joga no chão, e vento que vai atrapalhar no chão. E terceira coisa, eu concordo com o que vocês todos falaram. Eu acho que não foi um lance muito claro de ver, mas porque estava meio escuro, a câmera, apesar da transmissão, aliás, parabéns pessoal da Gorila, das 3 transmissões excelentes, não tem o que falar, mas a câmera não é muito boa, então tu não vê o detalhezinho. Agora o árbitro estava bem de frente, né? A sensação que eu tenho é que a bola bate meio nas costas, quase na bunda do jogador e levanta. Mas assim, foi uma arbitragem bem ruim, né? Ele deu amarelo pro treinador do Joinville, deu amarelo pro nosso médico, amarelo pro nosso massagista, inverteu falta, deu um monte de falta errada, deixou de dar amarelo quando não precisava. E eu acho que eu vou até falar, eu acho que o Marcão merecia um amarelinho também. Então foi uma bagunça. Cara, assim, ó, médico, treinador, massagista, tu fala uma vez, na segunda tu expulsa, agora vai ficar dando amarelo pros caras, o cara quer aparecer, fica amarrando o jogo. Foi horrível a arbitragem. Hoje a arbitragem foi meio ruim. E eu acho que nesse lance nos prejudicou. Mas já deu pra perceber, né? Se a gente subiu, vamos dizer assim, subiu de nível da Copinha para a Série D, a gente percebeu que a arbitragem parece uma porcaria. Então, cara, baixa a cabeça e vai trabalhar. Se tem vento, vai ter vento. Nós estamos entrando na primavera, vai ter vento sempre. Se tem arbitragem ruim, vai ter sempre. Então, assim, o que o Cobachini tem a favor dele? Tem uma ideia de jogo clara, o time sabe o que tem que fazer, como tem que ter, tem uma base, uma ideia, uma noção. Não é aquela bagunça, aquele desespero que tu sabe, tem que mandar o treinador embora porque não tem condição nenhuma. Ele tem alguma base e ele tem que acertar. Não é só detalhe, tem umas coisas um pouquinho maiores. Mas ele tem na mão dele um time ajustado, mas ele é só ele mexer em algumas peças e acertar algumas coisas, porque daqui a pouco o time jogar um pouco melhor e dar uma deslanchada. E deslanchar, quando eu digo, não é ganhar de todo mundo 5-0, mas melhorar o desempenho. Então, assim, cara, não tem necessidade de reclamar de arbitragem, reclamar de vento. Não tá aquela coisa desesperadora, nós estamos no meio do bolo. Cara, você entra, baixa a cabeça, vai trabalhar, não é tão difícil, eu acho, pelo menos, porque é muito mais difícil começar tudo do zero do que do ponto que ele tá. Então, não precisa dessas entrevistas, porque é o que o Fred falou, a única coisa que tu vai conseguir com isso é a torcida ficar puta da cara, mais nada, então não tem necessidade. Muito bom. Canes, pessoal ligado à interatividade? Sim, o pessoal participando aqui bastante. O Viegas respondeu que eu concordo com vocês que o Juliano é o único que tenta alguma coisa, mas o Juliano fez uma boa copinha, num nível bem abaixo da competição, do que o Gauchão, onde ele foi bem mal, que passou completamente apagado o Gauchão. O Juliano pode ser útil, mas não pode ser o melhor do time. Pedro Guimarães, concordo com o Felipe, o lateral esquerdo é fraco. E outra coisa, vocês podem me dizer alguma coisa do Gustavo Sapeca? Se não me engano, a informação é que ele tá fora da temporada também, né? O Amaral acabou falando que tem uma previsão de recuperação, mas eu não me lembro direitinho, mas a primeira informação é que ele tinha ficado de fora da temporada. Ele ia fazer cirurgia e aí depois iam fazer mais exame para saber se ia precisar fazer cirurgia, mas eu concordo com o Amaral, não só o Hugo Santos andou, parece que jogando caixão, esses dias ele botou uma foto dele mesmo correndo na volta do campo. Então tá meio estranho, tanto ele quanto o Sapeca, acho que podia nos atualizar. Nos atualizar eu digo como torcedor, né? Sim, exato. Mais gente aí, Canes. E Pedro Guimarães também fala, boa noite, gurizada, eu acho o time muito lento ainda. Temos que arrumar um meia que chame o jogo e pife o Marcão. Ele está sendo sacrificado, mas no momento que contratar um meio bom, aí sim. E o Guilherme Guimarães de Melo, falta uma jogada de aproximação do meio com ataque. Acabamos jogando muito com os laterais cruzando de longe. Falta poder de finalização da entrada da área. Esse foi o grande problema aí, nossa ligação no meio que o Fred acabou ressaltando até no começo do programa. Show de bola. Mas pode ir falando aí, Canes. Pode ir falando tudo aí que tiver.
Tá bom, então. É que o pessoal se empolgou aqui, tem muito. Agradecer a todo mundo aí que vai participando. Rodrigo Burkett, questão Hugo. Queria entender o que ele está falando. Como alguém rompe o ligamento do joelho e está correndo? Eu tive apenas estiramento cruzado posterior e mal consegui andar. Muito estranha essa situação do Hugo. É isso aí, por enquanto. Isso é uma questão até da assessoria, não sei se é para falar ou não é para falar, mas a gente fica meio perdido, né? A gente não sabe muito o que acontece no departamento. Até esse dia chegou no Telegram ali a mensagem de quem estava liberado e quem ainda estava restrito, né? Eu acho que poderia ser passado mais informações sobre o que acontece lá no departamento, até para a gente saber, né? O torcedor acho que tem esse direito de saber o que está acontecendo, até para poder cobrar para a gente, até nós aqui não falar besteira, mas a gente quer o Gustavo Sapeca, aí como nos falaram agora que talvez esteja fora da temporada, fica meio complicado de falar, né? Pode ler mais aí, não é comentário tiver aí, Canessa. Não é difícil. É uma coisa que não é difícil, é só a gente não quer saber aqui o grau da lesão, o que vai acarretar, como é que vai ser o procedimento cirúrgico, ninguém entende nada, a gente tem um prazo, quer saber se pode contar com ele, se não pode. Até para projetar um possível time, né? Sim. Ele não precisa de um boletim médico, a gente precisa de um prazo, a gente precisa de previsão, saber se vai contar com ele, se não vai contar com ele. Não é nada técnico que a gente exige, a gente só quer uma explicação para a gente até ter uma projeção de soluções para coisas que está sendo fácil no time. Neto, para terminar aqui a última, o Erasmo Gri, vocês falam de trabalhar para o Marcão. Contra o Caxias, o lateral levantou 80 bolas na área e ele sequer disputava o lance. Ele não consegue nem sair para as pontas para abrir no meio da área, falando em relação ao Marcão. E Vitor Lima Rocha perguntou o que a gente está achando do Juliano. Exato, Erasmo. A gente tanto falou aqui, né, que o Marcão se escondia das bolas, mas 80 a gente vai falar em 2 ou 3 que o Marcelo levantou na área ali e o Marcão meio que se omitiu das bolas que vieram ali. O Vitor Lima, né? O Vitor Lima perguntou o que a gente achou do Juliano jogando. Para mim, né, jogou muito bem, entrou, deu a dinâmica do time, né? E aquilo que a gente já comentou aqui antes. Fred, Juliano, o que tu achou do Juliano jogando? Olha, o pessoal fala muito, o Juliano não pode ser o melhor jogador do Pelotas. Mas Se tiver jogador com mais qualidade que ele, ok, mas hoje foi. Hoje, na minha opinião, foi ofensivamente. Dentro do que a gente tem, a maioria das jogadas passou por ele hoje. Então não tem como a gente não falar disso. Agora, eu gostaria muito até que o Juliano fosse para o banco. Se a gente tivesse mais jogadores de qualidade, seria ótimo para todo mundo. Mas o Juliano fez uma boa partida hoje. Inclusive, se a gente for escolher o melhor em campo, o meu voto já está dado. Foi o Juliano. Para mim, o cara que mais participou do jogo, busca a bola, em termos de criação, que a gente não tem meia. Então ele também sente bastante essa falta de um jogador de um 10 para fazer uma tabela, um 2-1 com ele ali, mas hoje para mim foi o Juliano melhor. Não que seja um craque, as pessoas têm que saber também separar o que a gente fala aqui, né? Eu não estou falando que o Juliano é o craque do campeonato, não, mas hoje ele foi o melhor do Pelotas, pelo menos na minha visão, né? Bom, já vamos partir para essa aí. Fábio Maia, melhor da partida de hoje. O melhor da partida de hoje, para mim, foi o Juliano, que jogou muito bem. Eu acho que ele buscou o jogo, por mais que às vezes seja grotesco, alguns lances, como ele teve um lance aos 21 do primeiro tempo, que era um chute do lado do campo, parecia um jogo de várzea, acho que ele não comprometeu. Quando buscou, e para mim é ele. Guilherme Farias, melhor do jogo. Para mim foi o Juliano. Eu acho que o Moisés, de novo, fez uma boa partida. O Moisés tem uma coisa de intervenção. O cara mete um passe pelo meio, ele se atira na bola. Fez isso no outro jogo, fez hoje de novo. O Moisés me parece um bom jogador, mas hoje foi o Juliano. Vou fazer um comentário muito, muito rapidinho do Juliano. É uma sensação que eu tenho, tá? Antes que alguém venha cornetear e xingar. O filho do Juliano nasceu, acho que durante o Gauchão, se não me engano. Final ou durante o Gauchão. Eu não sei se ele se desconcentrou no final da gravidez, entendeu? Durante o Gauchão, porque a gente via ele vir muito bem na Copinha, e quando fala, um nível muito inferior. Bom, a culpa não é dele, né? O que ele tem que fazer é passar por cima. E na Copinha não é que ele foi melhor, ele foi muito melhor que os outros. E aí a gente viu uma queda e agora ele recupera. O filho dele acho que tá com uns 3, 4 meses, coisa assim. Até parabéns pra ele, é um gurizinho lindo. E a sensação, hoje vendo isso, eu começo a passar essa sensação. Que daqui a pouco ele pode ter se desconcentrado de alguma situação ali de final de gravidez e tal. Me parece ter sido isso.
ou foi simplesmente porque o time no Gauchão era uma porcaria e não tá jogando porcaria nenhuma, tá? Mas assim, ele tem um drible, ele consegue driblar pelo menos um. Quando ele dribla um, quebra a linha. E aí tu tem a possibilidade do jogo seguir. O jogo não segue porque os outros também não fazem isso. E aí a bola acaba voltando. Pra mim, o melhor em campo foi o Juliano, apesar de não ter sido uma enormidade, mas hoje foi o melhor em campo. Muito bom, é o Arquivo Lobão ligado até na vida particular do jogador. Fred Mendes, melhor da partida. E mais algum comentário que tu queria acrescentar? Eu já abri o voto para o Juliano. E sobre o Gauchão, ele teve um problema de labirintite, né? Se não me engano, também, que ele ficou até fora de alguns jogos. Então, não sei o que aconteceu. Realmente, ele foi muito mal no Gauchão. Mas nesse retorno dele, me parece que voltou bem melhor. Eu concordo com o que o Neto falou, com o Guilherme falou também. Eu quero só fazer um comentário, não tem nada a ver com o melhor em campo, mas eu esqueci, acabei não falando. O Pelotas, a gente errou, a gente teve um lance de erro contra o Novo Horizontino, um erro do Fábio Alemão, sofremos o gol. A gente teve contra o Caxias, o Renan, infelizmente, né, foi bater aquele tiro de meta, errou. O jogador do Caxias passou para o Diogo Oliveira, que abriu para o Claudinho, de primeira fez o gol, então o Caxias aproveitou também um erro nosso. Hoje, 2 erros que o Pelotas teria a favor, que acabou desperdiçando, né? No início do jogo ali, a zaga do Joinville errou, a bola sobrou para o Marcelo, ele em vez de entrar na diagonal, eu não sei se ele não quis ou acabou passando a bola por ele acabou levando para o fundo e errou o cruzamento, então ele desperdiçou uma boa oportunidade ali. E depois, mais para o final do jogo, também um erro do zagueiro do Joinville, o Marcão, com a bola livre, né, também foi mais para o fundo. Aí, quando parou a bola, em vez de cruzar no segundo pau, cruzou rasteiro e fraco. O zagueiro do Joinville interceptou e o Pelotas novamente perdeu uma boa chance em erros do adversário. Eu acho que um time também que quer chegar, um time que quer algo mais no campeonato, quando tem a favor um erro do adversário, tem que matar, assim como os nossos adversários fizeram, né? Então eu só queria deixar isso aqui. Eu acho que o Pelotas, o pessoal tem que ficar mais ligado. Quando falhar, vai pro gol, meu velho. Vai, bate firme. E hoje faltou isso. E o melhor em campo, o Juliano, como eu já tinha falado. Tranquilo. Muito bom, Fred. Felipe Amaral, melhor da partida? Juliano, não tem muito. Até por essa falta de produção do setor ofensivo, acaba comprometendo todo mundo que joga mais diretamente por ali, né? Então, não fez uma partida brilhante, nada disso, mas teve iniciativa, tentou, bem ou mal acabou batendo pênalti, bem, gol da vitória. Mas eu acho que eu fico com ele mais pela iniciativa, pela tomada de decisão, embora às vezes certa, às vezes não, mas essa iniciativa pessoal dele, que é a única coisa que tem esboçado de criação no Pelotas, né? Dependeu totalmente do Juliano para sair alguma coisa hoje. Então, eu acho que destacar também o Moisés ali, como o Guilherme falou, muito bom na interceptação, muito bom na movimentação, deu realmente uma dinâmica nova no meio-campo. Acho que o nosso meio-campo segue com esse defeito de criação, mas de uma maneira mais geral dentro da partida foi melhor já que no jogo contra o Caxias. Então, acho que fica entre esses dois, mas o Juliano, principalmente pelo gol e por ser do setor ofensivo ali, né? A gente, para ganhar os jogos, vai precisar do setor ofensivo. Então, meu voto é no Juliano também. Muito bom. Lucas Canês, melhor em campo? Perfeito, o voto do Juliano também. Henrique Castro até comentou aqui. Agora, de finalzinho, o Juliano é limitado tecnicamente, mas não se esconde do jogo. Seria muito bom se todos tivessem a mesma pegada dele. Concordo 100%. Meu voto vai para o Juliano. Muito bom. O Rodrigo também comentou aqui que o lance no final do jogo do Goiano, que bateu o rasteiro no meio de campo, pô, aí foi um... Verdade. Foi Mais um lance. O mesmo desperdício do Marcão, né? Na minha opinião, na minha visão ali. E o Erasmo aqui só podia ter tocado no Marcão, né? Sim, exato. E só para a gente já tá na fase final aqui, mas o Erasmo mandou uma pergunta para debate aqui para nós. O que os nossos adversários jogaram contra nós? Para ele, nada. O Pelotas até dá para dizer que jogou melhor com eles, com exceção do Novo Horizontino. Bom, Erasmo, na minha opinião, eu até coloco o Novo Horizontino nessa tua exceção. Porque foi até o comentário, mas um amigo nosso comentou, o Joinville é bom. Eu não acho. Não que eu acho o Pelotas melhor do que qualquer time. Negativo. Mas os times para bom não servem. Os times são bem medianos. Desde que o Pelotas encare o campeonato, desde que o Pelotas tenha vontade, tudo aquilo que eu falei na quinta-feira, tenha garra,
tem a perspectiva do jogo de querer ganhar, de não querer empatar depois que já estava perdendo, né? Eu acho que o Pelotas tem muitas condições de classificar e posteriormente talvez a torcida estará presente na segunda fase, vai ser mata-mata, a gente sabe a força que o Pelotas tem no mata-mata, então a gente espera que o Pelotas encare, porque se encarar, vai ganhar desses times aí, vai fazer bons jogos, né? Eu até falei na quinta e repito aqui, que o Pelotas anda tão apático que se o time vem aqui e joga, nos toca 3 ou 4 brincando, e hoje foi a prova. O Joinville só chegou 2 vezes e quase fez 2 gols, sem jogar muito, porque o Pelotas está muito aquém. Então, na minha opinião, eu acho que os times são bem medianos e dá pra gente fazer um bom campeonato, sim. Mas em casa tem que ganhar, Não pode botar na cabeça que é empate, porque o Caxias foi vice-campeão gaúcho. Não me interessa se o Caxias foi vice-campeão gaúcho. Cada jogo é um jogo. E se tá jogando em casa, tem que jogar para ganhar. Eu vou deixar aberto para vocês aí, se o Fábio quer fazer mais algum comentário. Eu vou fazer um comentário breve que eu tenho para fazer. Parabenizar o nosso colega de arquivo, Thiago Winter, que finalmente temos fotos de qualidade e fotos da torcida para a torcida. O Thiago é um cara diferenciado, ele tem olho clínico do fotógrafo e a prévia que a gente viu, que eu não sei se era segredo ou não, essa prévia está fantástica. Exato, eu ia até comentar mais tarde aqui, né, vai ter mais tarde a matéria do arquivo, lá sempre feita pelo Fred, um baita trabalho do Fred, que faz o material do pós-jogo lá no site do arquivo, e hoje terá as fotos novamente do Thiago Winter, né, que é o nosso fotógrafo oficial do Arquivo Lobão, e também as charges, né, que foi feita uma ontem e uma hoje do Thiago Inc. As charges, pessoal, são do Arquivo Lobão, do Thiago Inc., nosso parceiro, tá? E, Fred, algum comentário aí? Cara, sobre a pergunta do Erasmo, que eu achei muito boa, foi uma boa pergunta, né? Eu concordo, não vejo, até estava falando novamente, um outro assunto que a gente estava falando ali antes de começar a live, e eu acho que está tudo nivelado, cara. A gente cobra muito Pelotas, que o Pelotas não está bem e não está mesmo, mas os outros também não estão. Entendeu? Não vejo o jogo com o Marcílio Dias mesmo. Marcílio Dias não foi melhor que o Pelotas no jogo. A gente reclama muito do Pelotas porque o Pelotas também não foi bem. Então tá tudo nivelado, tá muito equilibrado. Então eu acho que mas também assim, eu acho que também não é só uma questão de vontade. Pro Pelotas superar esses adversários, eu acho que precisa reforçar com qualidade. Porque eu não sei se é só vontade, não. Acho que o Pelotas precisa encaixar o jogo e para encaixar acho que vai precisar de 2, 3 peças a mais ali de qualidade que desequilibre a nosso favor, né? Que mate o jogo. É algo que a gente sente falta, né? Às vezes o Pelotas até consegue criar, mas não consegue matar. Isso aí pode, lá na frente, fazer diferença contra nós. Agora, se reforçar, pode fazer a nosso favor. Então, eu acho que foi uma ótima pergunta aí do Erasmo, eu concordo com ele, tá? Bem equilibrado. O Caxias, que parecia ser o bicho-papão, hoje vai lá e perde em casa pro São Luís, né? Então, não tem. É nivelado, realmente está muito equilibrado o campeonato e vai ser assim até o final. Perfeito, Fred. Quando eu falo em vontade é com o grupo que a gente tem, né? Claro, nosso grupo é limitadíssimo, com lesões pior ainda. Quando eu falo à vontade é com o grupo que a gente tem, mas é óbvio que tem que contratar, porque nós não temos o meio campo, nós não temos lateral, então é bem complicado. Guilherme? A minha resposta para a pergunta do Erasmo eu já tinha dado, né? Quando eu falei que esse jogo que a gente ganhou foi muito parecido com o que a gente perdeu para o Caxias. A gente começou apertando, aí o outro time emparelhou e começou a jogar umas bolas mais longas nas costas dos volantes. E aí a diferença é que o Joinville teve 2, não acertou, e o Caxias acertou. E aí, quando toma o gol, o jogo se muda. E o Caxias, eu também esperava mais do Caxias. Eu acho que a gente teve chance de empatar. Se o jogo tivesse sido empatado, se a gente tivesse ganhado de 2-1, se tivesse 2-2, se eles tivessem feito 3-1, nada tá muito fora, porque não foi um jogo muito claro aí. Esse time jogou muito melhor que o outro, como foi hoje. Só que hoje eles não acertaram e a gente acertou. Me pareceram 2 jogos muito parelhos. O do Marcílio Dias foi o ataque contra a defesa, e aí foi aquelas coisas muito específicas que a gente cansou de falar naquela live lá no Live Café. E contra o Novo Horizontino, não é que eles não jogaram melhor, ninguém jogou nada. Foi um jogo horroroso de ver contra o Novo Horizontino. Horrível, os 2 jogaram abaixo da crítica. E o Novo Horizontino só fez o gol porque o nosso zagueiro errou 3 vezes, eu acho, na mesma jogada, para eles conseguirem fazer o gol ainda. Senão ia terminar 0-0. Então, assim, ninguém jogou muito mais que nós e o vice-versa também aconteceu. Então, aí eu entro no que o Fred falou, tá tudo muito parelho, vai ser no detalhe. Por isso que eu ainda não estou desesperado se
com o que a gente está jogando, se os outros times estivessem jogando bem, eu já estaria, vamos passar a Série D mal. Mas assim, se acertar uma coisinha ou outra, daqui a pouco ajeita alguma coisa e no mata-mata é outra história. E que nem o Fabinho falou, parabéns para os dois, Thiago, muito obrigado por fazer essa parceria com o Arquivo Lobão, porque as duas coisas de altíssimo nível. As fotos do Thiago são fora do comum, mas a gente já está acostumado com as fotos do Thiago. Agora, as charges do Thiago Inc. volta aquela coisa que a gente sempre... Eu era criança e via esse tipo de coisa. Parabéns para os dois e uma baita parceria. Perfeito. E contra o Novo Horizontino, acho que eu falei aqui que se a gente tivesse forçado, poderia ter ganhado deles lá. Poderia ter forçado essa partida lá. Felipe Amaral, comentários? Não tem muito o que agregar, é bem isso. Tem sido jogos bem ruins, as equipes ali tem... Eu acho que o Caxias foi a única que mostrou realmente uma coisinha ou outra, um pouquinho diferente também. E aí perde em casa hoje para o São Luís, mas também já ganhou 2 fora de casa, ganhou de nós, ganhou do São Caetano, tem essa gordura, isso que é a vantagem de buscar sempre a vitória, né? Porque pode te dar o luxo de ter um tropeço ou outro, e aí a gente esperava de repente um Tubarão mais fraco também, vai e mete 3-0 no São Caetano. O São Luís tem mostrado uma força maior do que a que eu esperava, pelo menos. O Novo Horizontino, que eu esperava bastante, bem aquém, aquele jogo contra o Pelotas foi tenebroso mesmo. Então, acho que está tudo realmente muito embolado e, mais ainda, vem a necessidade de acertar isso que está faltando no time, porque, às vezes, quando está tudo tão parelho, se tu acertar um detalhezinho, pode fazer muita diferença dentro da chave, dentro dos resultados, dentro do teu desempenho. Então, acho que é isso. Não tem nada perdido, mas tem que melhorar. Inevitável, sem dúvida nenhuma, tem que melhorar. Só que a gente está vendo que não é só a gente que está com problema. E vamos ver o andamento do campeonato, como é que vai ser. Não era para ser assim, mas a 4ª rodada ainda está mostrando que está a grande maioria dos times desencaixados, que vão ter que melhorar. Já era para ter uma cara definida e está cada vez mais indefinido o nosso grupo. Então, acho que está ainda embora matematicamente talvez não, já quase 30%, né, da primeira fase, mas está com uma cara de começo de campeonato ainda, de muito começo, porque a gente não conhece muita coisa. E então, quanto mais rápido achar as soluções, acho que mais tranquilo vai dar para ficar, e principalmente achar antes dos adversários, né? Porque com certeza não é só a gente que está buscando soluções. Perfeito, a gente falando até voltando à entrevista do Cobalcini, né, que nessa linha do que tu falou, dessa 4ª rodada tá mais complicada, com mais surpresas. Se o Cobalcini acha que jogou bem contra uma equipe mais forte, acho que tem que acordar, porque tem equipe mais forte aí. Lucas Canês, comentários e após... O dilema do Marcão, porque a gente já viu a opinião aqui que ele está se doando, tem gente que fala que a bola que não está chegando, tem gente que fala que ele está perdendo todas que ele disputa, tem gente que fala que ele está abrindo mais a posição, e eu não consigo discordar de nenhuma. Então, realmente, o Marcão é uma peça que a gente vai ter que encaixar nesse nosso estilo de jogo, porque a gente sabe que ele pode render. Claro que ele não é o mesmo Marcão de 5 anos atrás, mas uma série de campeonato brasileiro pode ser um cara que pode fazer a diferença ainda assim. Muito bom. Lucas Canês, comentários aí sobre a pergunta do Erasmo. E depois, para atualizar, o pessoal pode ler a tabela, como é que ficou o Pelotas após essa vitória de 1-0 contra o Joinville. Perfeito. Bom, não tem muito a acrescentar, né? Eu acho que contra o Novo Horizontino a gente podia ter forçado, como o Neto falou, podia ter forçado ter ganho, não tem bicho-papão nessa Série D. Principalmente no nosso grupo, a gente esperava um troço muito maior do Caxias e São Caetano pelo investimento, e a gente viu que tá tudo equilibrado, cara. O Caxias ganha da gente, São Luís ganha do Caxias e, cara, tá tudo bem equilibrado, mas não podemos depender dos outros, a gente tem que nos ajudar também. Lembrando a tabela agora da Série D, Caxias lidera com 9 pontos, Novo Horizontino vem segundo com 8, São Luís com 7 e o Pelotas com 6, fechando a zona de classificação. Joinville com 5, Atlético Tubarão com 3, Marcílio Dias com 2 e São Caetano com 1. Lembrando que Marcílio Dias e São Caetano tem um jogo atrasado pela 3ª rodada e jogam terça-feira, São Caetano e Marcílio Dias em São Paulo. Muito bom, Lucas Canês. Próxima partida do Esporte Clube Pelotas, no sábado, no estádio 19 de outubro, mas a data é dia 10 de outubro, às 5 horas da tarde, São Luís e Pelotas, na 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E nós do Arquivo voltaremos com o pós-jogo às 19h30. É isso? Isso, 19h30. Eu espero que com outra vitória, né, com mais 3 pontos aí em cima da equipe do Antônio Piccoli. Na quinta-feira, Arquivo Entrevista.
divulgaremos aí na semana, né? Que acredito, né, Fred? Tu pode me confirmar aí se é o Ricardinho? Olha, a gente vai esperar a confirmação só, né? Possibilidade grande. O Ricardinho, infelizmente, a última que a gente foi fazer, ele teve problema na internet, ficou sem internet no dia e a gente acabou cancelando. Foi uma pena, porque tanto o Ricardinho quanto a gente estava muito motivado e, né, a fim de fazer essa entrevista. Então a gente tá marcado, vamos ver agora a confirmação. Se for o Ricardinho, tenho certeza que vai ser um papo sensacional. Muito bom, e a gente tem sempre aqui, né, sempre com essa vontade que a gente sempre diz que, para mim, quinta-feira, se não fosse esse pessoal que está com nós aí, que está comentando, e vocês que a gente está desde janeiro nesse projeto novo aí, olha, né, seria difícil, porque a gente dá risada, a gente brinca, a amizade que a gente tinha, a parceria que a gente tem é fora do comum. O Henrique Castro mandou ali, parabéns, gurizada, Arquivo Lobão cada vez melhor. A gente que agradece, quem faz o Arquivo Lobão são vocês. A gente está com o maior de coração aqui, sempre com a maior vontade de fazer os programas, sempre com essa coisa de passar tudo para vocês aí. Mais alguma coisa, gurizada? Não? Então vamos tocando. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam, que mandaram os comentários. Um bom final de domingo para vocês. Uma boa semana. Quinta-feira, Arquivo Entrevista. Sábado, São Luís e Pelotas, após a partida. E domingo, nosso aniversário aí, lembrando ainda. Domingo, 11 de outubro, 112 anos. Domingo, nosso aniversário. A gente está preparando uma coisa, porque a gente está sempre preparando. A nossa cabeça não para. O nosso grupo ele trabalha 24 horas por dia. Né? O Canesa ali, que é o Corujão, fica de madrugada montando material. O Fred, uma pesquisa fora do comum. Cada um faz um pouquinho aqui. Todo mundo trabalha, todo mundo se ajuda. O Amaral come mais Bauru, mais tranquilo. Bora, gurizada. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, boa semana. Vitória. 3 pontos, de volta ao G4, vamos dormir melhor. Um grande abraço, muito obrigado a todos que nos acompanharam e dale Lobo!